A figura principal aí é o general de brigada, hoje na reserva, Mário Fernandes, que chegou a exercer a chefia substituta da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele era o vice... Ele era o sub da Secretaria-Geral. Que é ou seja, ele trabalhava junto ao gabinete do Palácio do Planalto, tá? E ali que teria sido impressa essa minuta, né? Ele é descrito pela PF como um cara com intenções antidemocráticas mesmo antes do resultado das eleições. Ele elaborou um plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que é considerado terrorista pela PF, do qual consta expressamente a missão execução do ministro Alexandre de Moraes e dos candidatos eleitos na chapa vencedora à presidência da República, né? Esses são os indícios que apontam no tal de plano, né? Ele teria feito, inclusive, detalhado o plano com aquisição de armamento e tal, tudo isso num anexo do grupo de mensagens dele ali, né? A gente falou disso aí de manhã, inclusive com lança-foguetes. Tu descreveu as armas, né? E bazuca, né? Era para estar preparado para caso fosse necessário explodir o Alexandre de Moraes, mas uma das ideias deles era enforcar e arrastar ele com um blindado, pendurar na Praça dos Três Poderes, né? Isso aí é Deixa eu tirar uma do grupo de 100 pessoas que participaram inicialmente dessas conversas. A minha dúvida, Teresa, é o quanto isso, porque eu fiquei apavorado com essas possibilidades aí, né, de botar o cara de pendurado lá na praça pública, na Praça dos Três Poderes, morto, enforcado. Isso é um troço medieval, dantesco. Mas a minha dúvida é o seguinte, Teresa, o quanto isso de fato eram planos articulados deles e o quanto era, sei lá, uma bravata que o cara diz no WhatsApp, vamos matar esse careca, sabe? Talvez possa ser uma bravata, mas mas o anexo que este general colocou numa mensagem, ele explicita todas as armas que iam ser utilizadas. Aí inclusive com capacidade de explodir carros, né? Ele cita os armamentos. Ele cita os armamentos. Então que havia plano para matar é fato. É fato. E o que pode ser uma bravata são essas coisas assim de vamos explodir. Um grupo de 100 militares que participava e que todos pregavam o golpe de Estado, um deles sugere arrastar e pendurar. Esse nome não surgiu ainda no inquérito. Bom, mas eu tenho um episódio interessante, eu sei que é meio longo, mas aqui vale a pena. Tem um episódio interessante que em 8 de dezembro ele disse que se reuniu com o Bolsonaro, esse general, né? E pediu ao presidente brevidade na ação para orientar o pessoal do agro e dos caminhoneiros, tá? E numa ação qualquer que impedisse a posse do Lula. Aí, em 19 de dezembro, ele estava cansado de esperar, isso dias depois, né? Ele se queixa da indecisão do Bolsonaro quanto ao golpe, numa conversa com o chefe de gabinete dele, do próprio general, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu. E esse coronel desabafa e critica a falta que ele chama de falta de coragem moral do Bolsonaro. Pô, eu pedi pro pessoal ir lá na casa do presidente. Eles lotaram, ficaram 3 horas lá e ele nem apareceu. Deve estar com vergonha, né? Aí eu pedi pro pessoal ir na casa do Arthur Lira. Pô, eu tô com vergonha de continuar pedindo. Puta merda, ele que tem a coragem moral, o Bolsonaro, pelo menos até quinta-feira, de falar que não quer mais, né? Aí eu pelo menos mando o pessoal passar o Natal em casa. Quer dizer, isso mostra também que é uma coisa orquestrada. Esses grupos que a gente dizia, eles estão na frente do quartel. Isso tinha uma conexão bastante clara pela troca de mensagens, não sou eu que estou dizendo, é a mensagem que diz, com o plano de dar um golpe. Sim. Você mostra uma indecisão do Bolsonaro. A gente tem que ser, ser honesto aqui. O Bolsonaro aparentemente não quis fazer isso. Inclusive, em seguida ele foi para os Estados Unidos. Né? Sim, mas ali dá um indicativo em alguum momento que ele deu um sinal de que, né, estaria a favor desse plano, e daí, porque ele cita ali em um momento, né? Eles citam que foi submetido a ele a ideia de decretar estado de sítio, outras coisas e tal. Não de assassinato, não nesse fala. ponto não. Mas desculpa, a gente tem que lembrar só que todos os depoimentos à polícia, inclusive, mostram que Bolsonaro teria chamado os 3 líderes das Forças Armadas, 2 não toparam o golpe, um topou. Então aí é que o Bolsonaro pode ter começado a a ter dúvida se vamos ou não vamos, irritando esses coronéis, esses generais golpistas. Eu tenho uma interpretação particular aqui. Quanto a virar a mesa e impedir a posse do Lula, aparentemente existiu essa ideia, inclusive do próprio Bolsonaro. Quanto a assassinato e tal, aqui fica meio claro, aparentemente, que ele hesitou bastante quanto a isso, né?